A gente sempre pensa em genialidade como, sei lá, um QI super alto, né? Mas e se for algo totalmente diferente? E se for uma espécie de memória do futuro? Pois é, a ideia é essa. Hoje a gente vai mergulhar numa teoria que é, no mínimo, alucinante. Ela mistura reencarnação, viagem no tempo e física quântica para tentar explicar de onde vieram as ideias dos maiores gênios que já pisaram na Terra. Então, vamos direto ao que interessa. A pergunta é essa aqui. E se figuras como Leonardo da Vinci ou Nikola Tesla não estivessem, sabe, inventando as coisas do zero, mas sim se lembrando de algo? Essa é a provocação central. A ideia de que as maiores sacadas da humanidade não foram criações, mas sim ecos, fragmentos de um conhecimento que para nós ainda nem existe. E tudo isso amarrado no modelo que tenta conectar a física mais avançada com a própria natureza da consciência. Tá, mas para entender como alguém poderia se lembrar do futuro, a gente primeiro precisa dar uma expandida na nossa ideia de realidade. O mundo que a gente vê e toca talvez seja só a pontinha do iceberg. A física moderna hoje debate muito sobre quantas dimensões o nosso universo realmente tem, e a resposta para isso pode ser a chave de tudo. Olha, não existe um consenso. A física não tem uma resposta única para isso. A teoria das cordas bosônica, por exemplo, precisa de 26 dimensões para a matemática fechar a conta. A teoria M, que é a mais moderna, fala em 11. E tem outras, como essa teoria da fonte citada aqui, que chega a propor 24 dimensões, tentando juntar espaço, tempo e até a consciência na mesma equação. O ponto principal é o seguinte: a realidade é muito provavelmente bem mais complexa do que as nossas 4 dimensões de todo dia. Ok? Então a realidade pode ter um monte de dimensões. Mas e aquela que parece governar a nossa vida? O tempo. É aqui que essa teoria fica, bem, radical. Ela propõe que o tempo, do jeito que a gente sente ele passar, não é uma coisa fundamental. Ele seria, na verdade, uma ilusão, gerada por algo muito mais profundo. Para a gente entender como o tempo pode ser uma ilusão, precisamos descer até o nível mais básico da realidade. A gente chama isso de escala de Planck. Pensa nela como se fosse o pixel do nosso universo. É a menor coisinha que existe. Abaixo desse nível, as nossas regras de física simplesmente não funcionam. Conceitos como distância e duração perdem o sentido. É a fronteira final, onde o tempo como a gente conhece talvez nem exista. E aqui está o pulo do gato. O tempo não passa. Ele é uma consequência de outra coisa. De acordo com essa visão, o que a gente chama de tempo é só o atraso, o delay necessário para que a informação se mova de um lugar para o outro. É basicamente a latência do universo, o tempo que um sinal leva para ir e voltar. A consequência disso é simplesmente impressionante. Para uma partícula de luz, um fóton não existe antes e depois. Para ele, a viagem do começo ao fim do universo acontece num piscar de olhos, no mesmo instante. Isso quer dizer que, de uma certa perspectiva, o passado, o presente e o futuro já existem, todos ao mesmo tempo, num único quadro. Ok, entendi. O tempo pode ser uma ilusão e tudo existe de uma vez só. Mas como é que a gente conseguiria acessar isso? A resposta, segundo essa teoria, estaria na própria natureza da nossa consciência. Ela propõe um mecanismo que permitiria viajar por essa realidade onde o tempo não corre. A lógica é mais ou menos assim, em 3 passos. Primeiro, a teoria parte do princípio de que a consciência, na sua forma mais pura, é informação, e que ela pode se comportar como a luz, como um fóton. Segundo, como a gente acabou de ver, na velocidade da luz, o tempo simplesmente para, é zero. A conclusão lógica, então, seria que a nossa consciência teria a capacidade de acessar um estado fora do tempo, onde toda a sua existência, passado, presente e futuro, estaria lá, disponível de uma vez só. Isso soa familiar, não soa? Pensa naqueles relatos de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Muita gente fala que a vida passou diante dos olhos. Bom, essa teoria sugere que isso não é só uma figura de linguagem. Seria a consciência, livre das amarras do corpo, operando na velocidade da luz e acessando seu arquivo de vida inteiro, de uma só vez. Agora, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Dimensões extras, o tempo como uma ilusão e uma consciência que pode existir fora do tempo. O resultado é a ideia central desta análise, uma visão completamente nova e radical sobre o que é a genialidade. Pensa um pouco comigo. Como é que Demócrito, lá na Grécia Antiga, descreveu o átomo sem nunca ter visto um? Ou como Da Vinci conseguiu desenhar helicópteros e tanques de guerra séculos antes de qualquer um sonhar que isso seria possível? De onde vinha esse conhecimento tão à frente do seu tempo?
A resposta, segundo este modelo, é de explodir a cabeça. A genialidade não seria invenção, seria memória. A teoria propõe que a reencarnação não acontece numa linha reta. Uma consciência poderia viver, sei lá, no ano 3000, morrer e depois reencarnar no passado, trazendo com ela ecos, fragmentos de todo esse conhecimento futuro. Esse fluxo aqui no slide mostra bem a ideia. Imagina uma cientista do futuro com um conhecimento super avançado. Quando ela morre, sua consciência reencarna, digamos, como Nikola Tesla no século XIX. As memórias ainda estão frescas, e isso inspira ideias sobre energia sem fio e coisas do tipo. Numa vida anterior a essa, a mesma consciência reencarna como Leonardo da Vinci. Agora as memórias já estão mais distantes, mais fragmentadas, e aparecem como esboços de máquinas voadoras, coisas que parecem fantasia. Tudo bem, isso tudo soa como ficção científica pura, mas a teoria tenta se basear na física para explicar como essa transferência de consciência através do tempo funcionaria. E, talvez mais interessante ainda, o que acontece quando esse sistema dá algum tipo de problema, quando ele falha. A teoria dá um novo papel para o famoso campo de Higgs. A gente costuma ouvir falar dele como o que dá massa às partículas, certo? Mas aqui ele seria tipo uma cola dimensional. Seria a força que prende a consciência em um novo corpo e um novo tempo, garantindo que a transferência de informação seja estável e não se perca nesse processo todo. E quando essa cola do campo de Higgs não funciona direito? Aí teríamos os famosos glitches na realidade. Sabe o déjà vu? Aquela sensação esquisita de já ter vivido um momento? Poderia ser, por exemplo, o eco de uma transferência de consciência que foi interrompida no meio do caminho. Já o efeito Mandela seria uma falha mais grave, uma transferência tão instável que acaba ancorando as memórias de um grupo de pessoas na linha do tempo errada. Por isso que tanta gente jura de pé junto lembrar de algo que, pelo menos nesta realidade, nunca aconteceu. Então, resumindo o processo todo. Primeiro, a consciência se torna informação pura, como luz. Segundo, ela viaja até a escala de Planck, que é tipo o código-fonte do universo. Terceiro, ela interage com as cordas fundamentais da realidade, meio que sintonizando a frequência dela com o seu destino. E por último, o campo de Higgs entra em ação como a âncora final, estabilizando a consciência no novo corpo e no novo tempo. No fim das contas, isso nos deixa com uma reflexão muito poderosa. E se a tal da inspiração não vier do nada? Se ela for apenas um eco, o eco de uma conversa que a gente já teve com o nosso eu do futuro, uma memória de um conhecimento que já possuímos numa vida que, para nós, ainda nem começou. E isso nos leva à pergunta final. Será que a nossa intuição é mesmo uma previsão ou é só uma lembrança do futuro? Uma ideia que pode mudar não só o jeito que a gente olha para a história, mas como a gente percebe cada pequeno insight que temos no dia a dia. Obrigado por explorar essa teoria tão maluca com a gente.